Glória a Deus. Antes de nós lermos lá em Tito, né? Você segura aberto aí em Tito, que eu vou ler um outro texto aqui para a gente. Você não precisa abrir, só ouça, né? Eu vou ler em Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olha: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Então está dizendo para você não deixar de ler esse livro, não deixar de procurar saber o que está escrito nele, procurar entender o que está escrito nele, né? Meditar nele de dia e de noite. Você vai fazer outras coisas, lógico, mas é para você estar sempre lembrando da palavra do Senhor, é para você sempre estar meditando nela e inclusive guardando tempo para isso, né? Reservando tempo para fazer isso, para pensar nas coisas do Senhor, para estudar a palavra dele. Está dizendo assim, aí diz que só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, né? Vamos orar para o Senhor colocar bem essas palavras dentro do nosso coração, essas aqui e todas as outras que estão nesse livro. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, como nós fazemos em todo o início, Senhor Deus, de pregação, quando vamos meditar na Tua Palavra, quando vamos falar da Tua Palavra, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor Deus, nos ensina mais, nos ensina a Te amar mais, nos ensina a Te adorar, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por tanto que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. Te louvamos e confiamos no Senhor em nome de Jesus. Amém. Então a gente leu lá que uma recomendação de Deus, e essa recomendação foi dada para Josué e a mesma para você conhecer essa palavra, meditar nessa palavra, pensar nela, né? E aí você vai prosperar. E aí em Tito, no capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: fiel é esta palavra. Então esse Deus que falou para você meditar nessa palavra, Ele está dizendo aqui de novo, olha, fiel é esta palavra, e Ele está dizendo para nós, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então aqui o apóstolo Paulo, ele estava dando uma recomendação para o Tito, ele escreveu essa carta para o Tito, mas ela é para mim também, e eu estou fazendo isso com vocês. Ele está dizendo assim, olha, fiel é essa palavra, e ele está dizendo assim para o pregador, para a pessoa se empenhar em afirmar essas coisas categoricamente para essas pessoas que já creem em Deus, né? Porque isso vai fazer com que elas prosperem, né? E tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então tudo que você aprender aqui na palavra de Deus, pode ter certeza que vai ser excelente e útil para você, amém? Então empenhe-se em conhecer essa palavra. Voltando aí no capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, a gente vai dar uma percorrida nessa carta que foi escrita para o Tito, que ela vai trazer muitas bênçãos para nós. Então ele está dizendo assim, olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então ele está dizendo para a gente manter a nossa fé, para a gente fazer a nossa fé crescer no fundamento que diz que a gente vai ter a vida eterna, a gente já tem a vida eterna, nós já estamos vivendo essa vida eterna em Cristo Jesus. E é interessante que muita gente às vezes não captou isso ainda direito, não captou essa situação direito. Muitas pessoas creem numa série de coisas. Por exemplo, há algumas religiões, e a gente deve respeitar, né, que creem, por exemplo, que há reencarnação, que a pessoa já viveu outras vidas, né, já no passado, está vivendo essa vida aqui agora, e ela vai ter uma nova oportunidade de uma nova vida, onde ela pode consertar algumas coisas, tal. Há religiões que creem nisso, é a fé deles e a gente deve respeitar. Não é o que nós cremos, porque a palavra de Deus, e a gente tem isso aqui como a palavra de Deus, e ela né, diz que ao homem cabe morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. É
É o que diz aqui a Bíblia, é o que o Senhor nos diz, e é no que a gente crê, né? Há outras religiões até que vão mais além, né? Que creem que as pessoas vão ter outras vidas até em outras formas. O cara vive uma época como homem, depois ele vai nascer como uma borboleta, ou depois ele vai nascer como um urso, um rato, tá? É o que eles creem, né? E a gente deve respeitá-los, a gente deve amá-los, né? Mas a que a gente tem como fé é que a gente está vivendo essa vida, nós já temos a vida eterna, porque o Senhor nos fez novas criaturas, né? Se o Senhor não voltar antes que aconteça, nós vamos passar pela morte física, sim, né? Mas nós cremos na ressurreição, que está prometida para nós, e que a gente vai ter essa vida eterna. E o que vai ser essa vida eterna? Vai ser a vida eterna com Deus. Em primeiro lugar, a gente vai ter um tempo com Deus no céu, festejando lá a nossa chegada lá com Ele, festejando as bodas do Cordeiro, a gente vai estar com o Senhor, e depois nós viremos para essa terra. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas isso é segurança para nós, como diz a palavra, né? Pois a gente vai vir nessa terra com Jesus, e vamos reinar nessa terra durante 1000 anos, né? Isso tudo está escrito aqui na Bíblia, e é no que nós cremos. Vamos reinar nessa terra durante 1000 anos, as pessoas que não morreram com Jesus, né? E portanto estarão ressuscitadas lá, elas vão estar esperando a ressurreição que vai haver lá no final, onde vai acontecer o juízo final, e quem morreu com Jesus Cristo vai vir reinar com Ele, e é o que nós cremos e é o que vai acontecer conosco, amém? Nesse período, as pessoas que estiverem vivas aqui na terra, quando a gente voltar, e isso vai acontecer depois da grande tribulação, as pessoas vão continuar nascendo, crescendo, vivendo, morrendo, né? Nós não, nós estaremos com o nosso corpo glorificado, isso está tudo escrito na palavra do Senhor, né? Está escrito principalmente lá em 1 Tessalonicenses, né? Que assim como Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele tem um corpo glorificado, está à direita de Deus, um corpo eterno, né? Um corpo físico. Jesus é um homem lá ao lado de Deus, é Deus, homem, lá à direita de Deus, como diz a palavra. Do mesmo jeito que ele tem esse corpo físico glorificado e incorruptível, a palavra de Deus nos promete, e nós cremos nisso, que nós também vamos tê-lo, né? Se estivermos vivos quando Jesus voltar, a gente vai ser arrebatado para encontrar com Ele nas nuvens. Nesse primeiro retorno de Jesus, que está próximo a acontecer, a palavra de Deus diz que Ele não vai pisar aqui na terra, Ele vai vir nas nuvens, e nós vamos ser arrebatados para encontrar lá com Ele. E quem já estiver morto fisicamente, né, como a palavra de Deus chama, dormindo, vai ser ressuscitado, o seu corpo também vai ser restaurado e glorificado, né? Um corpo perfeito também, e nós estaremos juntos com o Senhor nas nuvens. Para esses 7 anos que estão descritos na Bíblia, a gente crê nisso, e é assim que vai ser, amém? E está perto de acontecer. Nós estaremos com o Senhor durante 7 anos, está escrito na Bíblia, com Ele, festejando lá no céu. Nesse período, a gente já falou algumas vezes, mas repetimos sempre, para quem não sabe, a terra vai continuar aqui sendo governada pelo anticristo. Vai ter um período curto de mais ou menos 3 anos e meio. Tudo isso está profetizado em Daniel, tudo isso está profetizado no livro de Apocalipse. Vai ter mais um período de mais ou menos 3 anos e meio de paz aqui na terra, mas uma falsa paz, né? Onde o anticristo ele vai governar e vai convencer as pessoas, e vai querer que as pessoas inclusive o adorem como Deus, né? Durante 3 anos e meio. Aí as pessoas que vão estar aqui na terra, que conhecem a palavra, mas que não tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e esse é o único meio de ser salvo dessa situação toda que vai acontecer. Essas pessoas, quando esse anticristo falar assim, olha, eu sou Deus, me adorem, as pessoas vão falar, não, você não é Deus não, como não? Elas vão dizer, aí elas vão ser perseguidas, vão ser maltratadas, vão sofrer muito, que é a grande tribulação que está descrita no livro de Apocalipse, e que vai acontecer aqui na terra. Fala a Bíblia que vai ser um tempo tão terrível, mas tão terrível, como nunca houve aqui na terra. Eu já disse isso algumas vezes aqui para vocês, né?
Nem durante as guerras que aconteceram, guerras terríveis, quando as pessoas sofreram tremendamente, quando as pessoas foram mutiladas, foram massacradas, sofreram, isso nem se compara com esse período que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio de reinado do anticristo aqui na terra, né? Durante esse tempo, então, por isso que a gente fala que a gente é salvo, e a palavra de Deus fala o quê? Que a gente é salvo da ira que vai acontecer, né? É salvo da ira que vai acontecer aqui na terra. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos salvos, e a gente fala assim: eu sou salvo em nome de Jesus Cristo, né? Não por mérito nosso, a gente vai ler isso aqui em Tito também, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou melhor do que outras pessoas, não, tem muita gente aí que é muito melhor que eu, mas é pela graça do Senhor, né? É por ter aceitado o Senhor como Senhor e Salvador, isso que me torna salvo, isso que vai acontecer. Passados, então, os 3 anos e meio primeiros de falsa paz aqui na terra, onde as coisas vão até prosperar, as coisas vão até se organizar de uma certa forma, hora que o anticristo vai se declarar como Deus, né? E então as pessoas não vão aceitar essa situação, e a situação vai se reverter e vai haver o sofrimento. Muitas pessoas que vão estar aqui durante esse período vão ser salvas também, mas elas vão ser salvas na dor, elas vão ter que sofrer as consequências que vão acontecer, do mesmo jeito que foi lido aqui hoje, que Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha. Essas pessoas vão, não exatamente dessa forma, mas elas vão sofrer atrozmente, elas vão sofrer coisas que elas nem imaginam, e que estão descritas no livro de Apocalipse, e é verdade, e vai acontecer, elas vão sofrer demais, e as pessoas só vão ser salvas nesse período por resistir, e mesmo com um sofrimento terrível, elas não se entregarem a adorar a imagem da besta. Do mesmo jeito que lá o Sadraque, Mesaque e Abdinego se recusaram a adorar aquela imagem, as pessoas que nesse período se recusarem a adorar a imagem da besta também vão ser salvas, mas salvas pela dor, né? Salvas sofrendo, coisa que Deus não quer para a gente, Ele quer que a gente seja salvo pela graça, amém? Então, continuando aqui no nosso texto, então Paulo, servo de Deus, como ele diz, né, está dizendo que essas palavras que eu estou transmitindo aqui para vocês hoje, que foram dadas para a gente pelos apóstolos, que foram dadas pelo próprio Paulo, que eu estou transmitindo para vocês, é para aumentar a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Versículo 2 do capítulo 1. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. No capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha: lembre a todos, e é isso que eu estou fazendo agora, aqui começa a dizer a maneira como a gente deve se comportar, a maneira como a gente deve agir aqui na terra como ser humano. Não é fácil, às vezes não é gostoso, às vezes você nem concorda, mas é assim que Deus quer que a gente haja. Daquele mesmo jeito que Jesus falou assim, olha, se alguém te der um tapa na face direita, ofereça a face esquerda. Não é fácil, é terrível. Muitas vezes a gente pisa na bola e não faz isso, mas é como Deus gostaria que a gente agisse, é como Deus quer que a gente haja, né? Então no capítulo 3, no versículo 1 em diante, vai dizendo como é que a gente deve se comportar, enquanto a gente está esperando essa volta de Jesus Cristo, enquanto a gente está esperando que comece a gente a viver essa vida eterna, já na totalidade, na plenitude, né? Capítulo 3, versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
Paulo está dizendo aqui que houve esse tempo, porque Deus espera que a gente já esteja transformado, Deus espera que a gente já esteja vivendo desse jeito que Ele gostaria que a gente vivesse, né? Em mansidão, amando as pessoas, cuidando dos outros, sendo obedientes, né? Obedecendo às autoridades, mesmo que a gente não concorde com a autoridade, você não é obrigado a votar na autoridade, mas no momento em que ela é constituída, a palavra de Deus diz que para a gente se submeter a essa autoridade, né? E a gente vai, não é fácil, às vezes você não concorda, mas a palavra de Deus diz que é para você ser assim, amém? Então, versículo 3 novamente: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, então a bondade e o amor de Deus pelos homens, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então está dizendo aqui que essa salvação que a gente tem, eu posso dizer, e digo isso com certeza, e eu creio que vocês todos podem dizer assim: eu sou salvo, amém? E diz aqui, eu fico feliz que seja assim, né? Versículo 5 novamente: eu sou salvo não por causa de atos de justiça por mim praticados, mas devido à misericórdia de Deus. Ele me salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Deus fez isso, está dizendo assim, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Então está dizendo assim que Deus fez isso, e Ele me salvou, e Ele te salvou, regenerando ali pelo sangue de Jesus, né? Nos justificando. A gente fala isso e a gente vai repetir isso todas as vezes que forem necessárias. Ninguém aqui é justo por si mesmo, ninguém aqui é santo por si mesmo, ninguém aqui é bonzinho o suficiente para estar diante de Deus. A gente sabe disso. E eu conclamo vocês a viver dessa forma. Às vezes tem algumas pessoas que ficam longe de Deus porque elas acham: nossa, eu faço tanta coisa errada, então não vou me aproximar de Deus não. Quando eu for bonzinho, quando eu for santinho, aí eu me aproximo dele, porque aí eu vou merecer Deus. A gente nunca mereceu e nunca vai merecer Deus por nós mesmos, né? O mérito é de Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço na cruz, Ele que derramou o sangue dele e pagou o preço pelos nossos pecados, e por isso a gente é santo. Não por nós mesmos, a gente é santo porque Ele santificou a gente é regenerado porque Ele nos regenerou, a gente é nova criatura porque Ele fez da gente nova criatura. Como a gente leu aqui um pouquinho antes, está dizendo que antes a gente vivia na maldade como todas as pessoas. Aí muita gente vai falar: mas eu não, eu sou tão bonzinho. Para os padrões humanos, tem muita gente muito boazinha mesmo. Para os padrões humanos, tem muita gente que é muito, mas muito melhor do que eu. Age muito com correção, com muito mais do que eu sei disso, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, mesmo que se ache bonzinho, mesmo que se comporte bem, a palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, né? Então a gente crê nisso, que é pela graça que a gente é salvo, e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? É misericórdia de Deus. Então versículo 5 novamente: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Gente,
herdeiro de Deus. Repete comigo, herdeiro de Deus. A gente nem sabe direito o que é isso. Sabe o que é dono, o herdeiro de Deus? De tudo, né? O Senhor quer nos dar tudo. Ele criou todo o universo para nos abençoar. Ele criou todo o universo para nós seres humanos. E isso é para toda a humanidade, isso é para todas as pessoas. Só que a condição de Deus é que a gente creia naquele que Ele enviou, é que a gente creia em Jesus, que foi Ele quem conquistou todas essas coisas para nós. É simples assim o Evangelho, e é isso que a gente precisa viver, né? E nós somos herdeiros de Deus, tudo, é tudo nosso, amém? Glória a Deus. Continuando aqui o texto, diz assim, olha: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Foi o versículo que a gente leu logo no começo aqui desse livro de texto. Então, isso que eu estou falando é fiel e verdadeiro, né? E é para vocês se empenharem. Fala assim, olha, eu vou, já que Deus me deu isso, e Ele espera que eu haja aqui nessa terra, da maneira como Ele está dizendo que eu devo agir aqui, sendo obediente, né? Aqui fala da relação que deve ter, nós não vamos ler o texto todo, fala da relação que deve ter a esposa para com o marido, né? Fala da relação que deve ter o marido para com a esposa, fala da relação que deve ter os filhos com os pais, de nós para com os nossos governantes. Às vezes não é fácil, às vezes não é. Puxa vida, às vezes o meu marido não merece que eu trate ele bem, ele não merece, mas a palavra de Deus fala que é para a gente tratar, né? A palavra de Deus aqui fala, por exemplo, com relação, na época em que isso aqui foi escrito, haviam escravos, né? Haviam escravos. Fala, por exemplo, que é para os escravos obedecerem aos seus senhores e serem bons para eles, mesmo que seus senhores não mereçam, né? É estranho, mas essa é a palavra de Deus. É assim que Deus quer que a gente haja. É esse mesmo Jesus que falou, ó, se te baterem numa face, dá outra. É esse mesmo Jesus que falou, ó, que se alguém te oprimir e obrigar você a andar com ele 1 milha, o que acontecia na época lá que o povo de Israel era escravizado, era dominado pelos romanos, né? Um soldado romano podia chegar numa pessoa e falar, ó, tem essa mala aqui, eu estou indo lá para Penha, né? Você vai carregar para mim, né? E ele obrigava e a pessoa tinha que carregar. Aí a palavra de Deus, olha que loucura, por isso que foi dito aqui já hoje, que é loucura para os homens, né? Mas Deus quer que a gente age assim. Jesus falou assim, ó, se te obrigarem a carregar o negócio 1 milha, carrega 2, para o cara olhar para você e falar assim, caramba, eu obriguei ele a carregar só 1, por que ele está carregando 2? Do mesmo jeito fala, para você abençoar os seus inimigos. É estranho, mas a palavra de Deus fala para você abençoar e orar pelos seus inimigos, orar para que ele se converta, orar para que a vida dele se transforme, para que ele não te oprima mais, né? E para que ele seja também alcançado pela palavra de Deus. É isso que Jesus espera que a gente viva. Por isso que está escrito aqui, né? Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, né? Então, é difícil, é estranho, a gente faz isso às vezes até contrariado, mas é a palavra de Deus para a gente viver. Deus quer que a gente viva assim. Puxa vida, fulano está me maltratando e mesmo assim é para me abençoar a vida dele? É o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus fala, o próprio apóstolo Paulo fala num outro lugar aqui, que ele considera que os sofrimentos que ele tem aqui agora, inclusive essas situações de humilhação, essas situações que a gente é contrariado, né? Que o sofrimento que ele estava vivendo na época, nem se compara com a glória de Deus que vai ser manifestada. Paulo também morreu, né? Há muitos anos, ele está dormindo, morto mesmo, né? Dormindo, e ele vai ser ressuscitado, e assim como nós, ele vai
vai subir e encontrar com o Senhor nas nuvens, né? Assim como nós, ele esperava nisso. Então, nenhuma coisa que Deus dissesse para ele fazer, era para ele sacrifício. Então é para a gente, como a gente leu lá no começo, a gente conhecer isso, conhecer qual é a vontade de Deus, meditar nisso e viver essas palavras, amém? E fora isso, para encerrar, está escrito no versículo 9 aí do capítulo 3: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O que quer dizer isso daqui? Para a gente deixar de bobeira, gente. A gente, para conhecer a palavra de Deus, conhecer o que o Senhor quer para nós, conhecer como é que Ele quer que a gente viva, e evitar controvérsias tolas. O que é controvérsia tola, por exemplo? Discutir com uma outra pessoa da outra religião, que crê assim, que crê assado. Você vai sim falar do que você crê, você vai sim falar da palavra de Deus para aquela pessoa, você vai sim ser firme no que você crê e convicto no que você crê, mas respeitar a outra pessoa. Na outra igreja as pessoas adoram imagens. Nós não temos que, isso é controvérsia tola, isso não tem que a gente ficar discutindo com a outra pessoa porque ela adora a imagem. Isso vai ser entre ela e Deus, né? Ela e Deus. A palavra de Deus fala que quem crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. E se ela adora a imagem, que é um pecado, claro, na palavra de Deus, a gente sabe disso, a gente conhece isso. E se ela adora a imagem, mas apesar disso, ela crer no Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a graça de Deus vai salvá-la também, né? Eu tenho tantos pecados para serem perdoados por Deus, por que Deus também não vai perdoar o pecado daquela outra pessoa? Então está dizendo para a gente evitar controvérsias tolas. No outro lugar, fala que a palavra da gente deve ser misturada com sal, e a gente deve aproveitar todas as oportunidades. O que é, por exemplo, uma palavra misturada com sal e uma palavra abençoada? É você dizer a verdade para uma pessoa sem ofendê-la, é você mostrar a verdade para uma pessoa com a sua vida, né? É isso que Deus espera da gente. Então Ele está dizendo para a gente aqui, e a gente está hoje num culto de aprendizado também, amém? Evite, porém, controvérsias tolas, discussões, aí fala genealogias também, né? Discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, né? O que é útil de fato é crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amá-lo, adorá-lo, conhecer a palavra dele, meditar nela, né? E deixar com que ela vá transformando as nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus! Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor vai revelando a sua palavra para nós, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor vai se dando a conhecer a nós cada vez mais, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a permitir que isso transforme as nossas vidas, para que a gente viva, Senhor Deus, de maneira que te agrada, Senhor Deus, e de maneira, Senhor Deus, que a gente consiga alcançar outras vidas, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por todas as pessoas, Senhor Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor Deus. Pai, que a gente seja despertado, Senhor Deus, a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra e a praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.